aí, meu povo, bom dia, bom dia. Cá estou eu para gravar mais um vídeo. Meu nome é Thelma, sou do sudoeste da Bahia. Hoje eu vim fazer um vídeo, gente. Faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Eu tava, assim, não era desanimada, gente. Eu não desisti de gravar vídeo, só que eu tava sem tempo por causa das aulas, né? As aulas se encerraram, mas eu continuo cuidando de casa, cuidando da casa da minha patroa, né? E nem fui fui lá na roça, plantei, mas não consegui ir lá carpir, né? Porque a gente planta e tem que limpar o mantimento. Não tive tempo de ir ainda. E hoje, gente, eu vim fazer um vídeo sobre algumas coisas assim que a gente vê, não crítica, tá, gente? Eu não tô aqui pra criticar ninguém, pra falar mal de ninguém, porque a vida dos outros não me diz respeito. Me diz respeito a minha vida, entendeu? A minha vida, sim, que é importante, que interessa a mim. Mas, tipo, essas coisas, gente, esse negócio de Natal, Ano Novo, essas coisas assim, né, que as pessoas gostam muito de enfatizar essas coisas, né? Que quando chega a época de Natal é aquela enfeitaria toda, aquela coisa toda, sabe? Como eu tô falando pra vocês, não tô aqui pra criticar ninguém, cada um sabe da sua vida. Mas o que eu fico, assim, pensando de pessoas, né, gente, que quando vê um animal jogado na rua, um morador de rua, despreza, né? Então, e o que eu queria dizer, hoje eu tô de blusa, a gente tá frio, ó, minha blusa tá até, foi no varal isso aqui, mas eu gosto tanto dessa blusa que eu vesti ela mesmo. E aí despreza, né, gente? E aí eu queria dizer para essas pessoas, eu morei em São Paulo 23 anos, gente. Eu vi ali a situação de moradores de rua. E aquilo mexia muito comigo, me deixava muito triste. E para dizer a verdade, eu tinha medo, sim. Por quê? Porque você sabe que ali no meio dos moradores de rua tem pessoas que eles estão ali, gente, para fazer o mal. Estão ali para fazer coisas ruins. Então a gente tem que ter medo mesmo. Não daquelas pessoas que estão naquela situação de rua. Então, e as pessoas desprezam, a maioria das pessoas despreza, é tudo vagabundo, é tudo isso, é tudo aquilo. Você não sabe, você não sabe o que levou a pessoa a estar naquela situação. Podia ser você, que tanto despreza, né, tanto faz pouco caso, como poderia ser eu. Não, mas você jamais seria. Gente, a gente nunca diz, nunca. Então a gente tem que ficar, né? E aí quando chega Natal, é aquela coisa toda, aquela. Não vou dizer falsidade, né, gente? Eu não gosto de usar essa palavra. As pessoas são falsas, não. Mas que as pessoas não se importa, muitos não se importa, despreza, né? E não ajuda, isso tem muitas pessoas. Então por que você não pega e ajuda os moradores? Gente, eu não tenho condição. Se eu tivesse, com certeza eu ajudaria. A condição que eu tenho é só pra mim e pra minha família. Você entendeu? Porque, né, e aí pra você tá ajudando moradores de rua, você teria que ter um plano, bolar um plano, aquela coisa tudo. Uma pessoa só não consegue fazer esse tipo de coisa. Porque tá aí, né, gente, as pessoas cobram muito do poder público, isso que ele, obviamente que eles têm que fazer, né, gente, porque ele está aí para servir todas as pessoas, independente de se é morador de rua, se né, porque as pessoas desprezam muito. E aí a gente não sabe o motivo que levou a pessoa a chegar naquele ponto, porque muitas vezes na vida da gente tem certas situações que acontecem com a gente, certa carga tão pesada na vida da gente, que chega uma hora que você começa a ficar com medo. Você fala, meu Deus, e se eu virar um morador de rua, uma moradora de rua, né? Porque, gente, não é fácil, entendeu? Eu queria fazer esse vídeo há muito tempo, mas eu não tinha condições psicológicas pra fazer, né, gente? Porque como eu falo pra vocês, vocês nunca me viram chorar em vídeo aqui. Eu não sou o tipo de pessoa que chora fácil. Eu choro de emoção, de algumas coisas, isso e aquilo. Então, mas eu não gosto de fazer vídeos chorando. Mas às vezes acontece, né, gente? Às vezes a gente perde alguém, isso e aquilo. Então o que eu quero dizer para as pessoas é que às vezes tem gente que gasta tanto, aquela fortuna, aquela coisa toda, e poderia estar ajudando outras pessoas, né? Então, mas não, gente. E é bem complicado. E você que despreza um morador de rua, poderia ser um dos seus irmãos que estaria ali na rua, naquela situação. Os meus irmãos, eu sei que não era, gente, porque eu tenho 3 irmãos, um que tá aqui. Eu vejo eles sempre. E minhas irmãs também não são, gente, porque a gente tem contato, a gente sabe que tá bem, entendeu? Então, e mesmo assim, eu não desprezo morador de rua, não desprezo ninguém, a pessoa, porque muitas vezes a tua vizinha tá passando por situação que tu nem sabe. Porque tem muita gente que sabe da vida da vizinha pra falar mal. Eu conheço pessoas, gente, infelizmente eu ainda tenho que lidar com esse tipo de pessoa.
Eu ainda tenho, na idade que eu tô, ainda tenho que lidar com esse tipo de pessoa que gosta de falar mal da família dos outros, dos filhos dos outros. Eu conheço a pessoa mesmo que é triste a pessoa. Ela fala mal das pessoas, dos filhos dos outros, de todo mundo. Aí eu paro e presto atenção. Eu falo, meu Deus, uma pessoa dessa, sei não, gente. Não tem coração não, né? Porque pra poder, né? E aí é bem complicado, né, gente? Bem complicado falar nessa situação. Então, é isso, gente. A gente tem que, né? Ah, mas se você fosse ajudar morador de rua, o que você faria? Gente, a primeira coisa que você tem que fazer com morador de rua é você procurar saber a história da pessoa. Saber a história da pessoa, saber o motivo que levou a pessoa àquela situação e tratar a pessoa, né, gente? Porque eu já vi vídeo aí aqui na plataforma de um cara aí que ele pega esses moradores de rua, coloca dentro de apartamento, gente, e depois bota pra fora, dizendo que a pessoa foi isso, foi aquilo, foi isso. Então ele usa a pessoa. E aí os moradores de rua, quando a pessoa chega pra ajudar, tem medo. Tem medo por causa desse tipo de situação. Então, mas aí esse cara começou a se dar mal também, né, gente? Começou a acontecer situações. Ele tem canal grande nas plataformas. E ele usa os moradores de rua. Porque o morador de rua, você vai pegar um morador de rua, vai colocar dentro de uma casa, você vai colocar dentro de um apartamento sem saber o motivo. Porque às vezes a pessoa é dependente químico, e a pessoa não tem estrutura para isso, gente. Primeira coisa que a pessoa tem que passar por um tratamento de desintoxicação, um tratamento de psicológico, sabe? Não é você pegar uma pessoa que tá na rua e jogar dentro de uma casa toda imobiliada, toda chique, ele não vai saber o que fazer com aquilo, sabe? Entendeu? Então é o que eu sempre falo, gente. De uns anos pra cá eu venho me policiando, me moderando em muitas coisas. Eu já joguei muito dinheiro fora. Essa é a realidade, essa é a verdade, gente. Quando eu fico triste por isso. Mas era uma coisa que eu não sabia. Eu aprendi muitas coisas de 10 anos pra cá. Eu aprendi muitas coisas, muitas coisas. E nos últimos dias eu venho aprendendo coisas que eu falo, meu Deus. Como, por exemplo, 2024 eu fiz o primeiro grau do ensino fundamental. 2025 eu fiz o segundo grau, né? E agora eu vou pro terceiro, se Deus quiser. Foi uma coisa assim, uma mudança muito grande na minha vida. Eu achei que eu não conseguia, gente. Por isso que eu falo pra vocês, às vezes a gente fala assim, eu não consigo. Não, não é que você não consegue, você não tenta. Eu tentei e eu tô aqui, né? Então, que essas épocas assim comemorativas, que o povo gasta, que o povo faz isso, que as pessoas deviam pensar mais nisso, né? Mas eu não vou ajudar ninguém. Pois é, pois você já foi ajudado e você nem reconhece, você não tem gratidão pela ajuda que você recebeu. Eu sou muito grata, eu recebi ajuda de tanta gente, de tantas pessoas, gente, que eu nunca imaginei. Eu não imaginava que fosse me ajudar, entendeu? E pessoas que eu nem pedi ajuda, Pessoas chegavam e falavam, olha fulano, você tá precisando disso, ou isso, então me ajudou, e isso foi muito bom, foi muito bom. Por isso que eu falo pra vocês, a minha gratidão é eterna, muitas pessoas de São Paulo, as pessoas me ajudaram muito, nessa fase aí que eu tinha meus filhos criança, pequeno. Então, a gente é grato, a gente tem que ser grato. E tentar fazer por outras pessoas, gente, mudar, né? Pra mudar a vida da pessoa. Né? Porque tem pessoas que só vêm pra julgar mesmo, gente. Tem gente nessas plataformas que é gente ruim mesmo. Elas vêm pra julgar a situação das pessoas, criticar a pessoa quando é pobre, né? Olhar pra situação da outra pessoa, porque é um móvel mais simples, isso, aquilo, e a pessoa fala. Como se a casa da pessoa é toda cheia disso, cheia daquilo, mas a pessoa nunca tá contente. A pessoa tá sempre infeliz. A pessoa nunca tá feliz. E muitas vezes, gente, essas pessoas que julgam, elas estão numa vida bem ruim, na vida ruim, só que elas não percebem. Então elas vão ali atacar o ponto da outra pessoa, achando que vai aliviar a situação da pessoa. Mas quando a gente quer aliviar uma situação que a gente está passando, qualquer situação que for, gente, né? Porque, como diz o ditado, dinheiro é bom? Sim. Dinheiro é importante? Sim. Só que não é tudo. Não é tudo. Tem coisas na gente que é principais coisas de um ser humano, para ele estar bem, é por dentro, é o interior, você entendeu? E depois, e se você não tá bem, você tem que procurar pessoas para estar te ajudando por dentro, gente, sabe? Deus deixa as pessoas justamente para isso. Porque tem gente, não vou pedir ajuda de fulano, por isso, por isso. Mas as pessoas estão aí para te ajudar. Porque muitas vezes ela tá melhor do que você, já passou por aquele problema e tá firme e forte. Vamos aí para outra parte, né, gente? Eu vou gravar duas partes, porque uma só não vai dar para falar o que eu quero falar. E, né, gente, bem crítica a situação de muitas pessoas. E a gente tem que se fortalecer para estar ajudando, né, outras pessoas. Bora aí pular para outra parte.
E é isso aí, minha gente. Vamos aí pra segunda e última parte do vídeo, né? Tem algumas coisas pra fazer. Hoje eu vou trabalhar, né? Que hoje é sexta-feira, com certeza. A minha folga é dia de terça e sábado. Que eu tava falando pra vocês aí, né, gente? Sobre pessoas que desprezam outras pessoas porque são mais pobres e moradores de rua, né? E aí que eu vim falar pra vocês. Porque tem aquelas outras pessoas também, gente, que critica as pessoas que fazem almoço, serve na rua, faz janta, vai lá servir, faz um chocolate quente na madrugada, vai lá servir. Gosta de criticar, né? Então, eu acho um absurdo, porque muitas vezes as pessoas criticam, elas não fazem nada, gente. Não ajudam em nada e nem ninguém. Não faz nada pela outra pessoa. Nenhuma palavra a pessoa consegue dar para outra pessoa que está precisando. Então, esse tipo de pessoa, você não quer ajudar, você não consegue, você não quer ajudar porque você é ruim mesmo, fica fora do caminho das pessoas que querem ajudar, que gostam de ajudar, que sentem a necessidade de ajudar, porque às vezes está sobrando. Muitas vezes não está sobrando, muitas vezes a pessoa divide o que ela tem para poder estar ajudando outras pessoas. Parabéns para essas pessoas. E Deus ilumine muito essas pessoas. Você entendeu? Então, tem pessoas que estão aí só em forma de crítica mesmo, em forma de maldade, em forma de ruindade mesmo. E aí quando chega Natal, chega Ano Novo, a pessoa... Esse tipo de pessoa é falso. Esse tipo de pessoa é falso, você entendeu? Né? E aí enfeita isso, enfeita aquilo, e faz aquela algazarra toda. Aí depois que passa, a pessoa, né? A pessoa continua a mesma coisa, não muda, não tem mudança, você não vê mudança na pessoa em nada. Você entendeu? E a pessoa passa a odiar outras pessoas que realmente conseguem mudar, né? Porque mudança, gente, mudança não é fácil, não. Mudança é complicada, é difícil, né? Viver na mesmice é a pior derrota da vida de ser humano, sabe? Eu nunca fui uma pessoa assim de, aquelas coisas mirabolantes, não, gente. Mas o básico, muitas vezes o básico é tudo. Porque eu vejo aquelas pessoas que vão no supermercado e compram aqueles carrinhos de aquelas coisa toda. Mas só tem porcaria dentro do carrinho da pessoa. Você olha assim, você fica enjoada, você fica enojada. Bom, demorou um bom tempo, gente. Demorou anos para mim aprender e ir no supermercado fazer compra. Demorou muito para eu poder aprender. Sofri muito, passava mal, ia parar nos pronto-socorros, pegava atestado antes de porque não conseguia trabalhar. Por quê? Porque eu não sabia o que colocar na minha mesa para me alimentar, sabe? E depois que eu aprendi isso, foi muito bom. Igual eu falei pra vocês, hoje eu amanheci com uma leve dor de estômago, tive que tomar chá de boldo, porque essa semana eu comi um chocolatezinho que não devia ter comido. E coisas que tem açucarose é bem complicado para certos organismos, certos intestinos. Bom, vou voltar para a parte aí, né, gente, que eu já saí um pouco fora do foco, mas tudo faz parte da vida, né, gente? Então, e aí faz aquele monte de coisa. Por exemplo, peru de Natal, peru de Ano Novo. Natal eu nunca comemorei Natal, gente. Aqui na Bahia, desde a minha infância e minha adolescência, as pessoas comemoram o Ano Novo e comemora festa junina, que é tradição nordestina. Então a festa junina tinha batata assada, tinha biscoito, tinha quentão, tinha, não tem, né, gente? Em algumas famílias nossas já não tem mais, né, gente? A gente não... Sei lá, meu pai e minha mãe perdeu o ânimo de fazer isso. Meu pai falou, nem faço porque ninguém tem ânimo, então, né? E tem muitas pessoas que comemoram, né, gente? E aí, folia de reis, essas coisas, sabe? Era fantástico. Eu sei que aqui no sudoeste da Bahia, na minha cidade, na nossa região aqui, tá perdendo as tradições nordestinas, gente. Muitas coisas já acabaram, já acabou, e outras estão, sabe? A gente começa a relembrar, né, na escola, isso e aquilo. Então, como eu tava falando pra vocês, a pessoa que vê a outra pessoa numa situação, gente, que tem coragem de desprezar, tem coragem de falar coisas absurdas, é porque a pessoa é ruim. A pessoa é um tipo de pessoa ruim, sabe? Então, porque se a pessoa não quer ajudar, não pode ajudar, ela não atrapalha outras pessoas a ajudar, porque tem gente que não ajuda, que além de não ajudar, ainda tá pra atrapalhar. Tem muita gente assim, gente. É impressionante como você vê, sabe? Eu sei que eu fui muito ajudada e continuo sendo, gente, sabe? Continuo sendo. É impressionante, mas graças a Deus, sabe? E então, e Deus sempre coloca pessoas boas, sempre coloca pessoas boas na sua vida pra estar te ajudando, pra estar te, né? Porque às vezes tem gente que pensa assim, tem gente que é ignorante, né, gente? Bom, não, eu nunca pensei dessa forma. Deus vai descer aqui na terra pra te ajudar, não. Não, eu nunca pensei dessa forma não, né, gente? Desde a minha adolescência, eu nunca pensei isso, não. Mas eu também não sabia que Deus colocava pessoas no caminho, no meu caminho, que ia colocar pessoas no meu caminho e coloca pessoas no caminho de outras pessoas para estar ajudando. Ele coloca.
É impressionante, né, gente? Quando a gente vai aprendendo as coisas. E aí eu vejo muitas pessoas, e outra coisa que eu não suporto, pessoas que se diz crente, se diz evangélica, aquele tipo de pessoa perturbadora. Porque tem mulheres que são perturbadoras. Tem caras que são perturbador da paz alheia. E a gente tem que tomar cuidado, viu, gente? Eu aprendi. Bom, eu nunca fui assim também, mas eu aprendi que eu não poderia ser e não posso ser fanática. Fanática. A gente tem que saber separar as coisas, saber separar o momento de oração, o momento espiritual e o momento convivência aqui na Terra. Porque geralmente, né? Porque tem gente que acha que ela tem que viver enfiada dentro de quatro paredes, dentro de uma igreja ali, ó, aquela coisa toda. Tem mulher que vai para as igrejas, gente, fica lá o dia inteiro ajudando e a sua casa tá jogada, abandonada. Não tem comida pronta, não tem casa limpa, não tem nada. Então é muito triste essas pessoas que... Olha, gente, é bem complicado quando parte por esse lado. É bem complicado pra me explicar, que eu já fiz vídeo aí no outro canal de 14 mil inscritos que eu tinha, que eu perdi por direitos autorais. E eu tô tentando não perder esse também, viu, gente? Porque tem hora que, sabe, eu já tenho um aviso nesse aqui, gente. Eu já tenho um aviso, um aviso. Por causa de um maldito vídeo que eu coloquei no meu canal. Você tem que tomar muito cuidado, porque você perde. E aí você fica triste pelos inscritos, pelas histórias que você contou. No outro canal eu tinha 2.500 vídeos de roça. A maioria era tudo vídeo de roça, você acredita? Pois é, mas é isso aí, não vou ficar triste por não... Já esqueci esse outro canal aí. Bora pra esse aqui que tá com 4.600 pessoas. E é isso, minha gente, é isso. E vamos pensar aí mais, né, gente? E no que depender de mim, eu vou tentar me fortalecer pra estar ajudando outras pessoas, sabe? Como eu tava falando pra vocês, eu vou tentar me fortalecer, me preparar pra estar ajudando outras pessoas, né, gente? Tem várias formas de você estar ajudando. Várias e várias formas, entendeu? Né? Com aconselhamento. Porque é o que eu falei pra vocês. Na época que eu sofri muito, gente, lá atrás, não apareceu pessoas assim me explicando claramente. Isso vai passar. Eu já passei por isso, não apareceu. Obviamente que apareceu ajudando de outras formas, que foi válida, né? Mas se você ter pessoa preparada pra dizer pra uma pessoa aí de 20, 30 anos que tá sofrendo, que tá ali naquela... Tipo assim, não vou falar o nome aqui, né, gente? Não vou falar porque senão o vídeo foi... numa situação bem difícil, você ter pessoas preparadas hoje em dia, que, né... Eu já passei por um sofrimento lá atrás que eu nem contei aqui, né, gente? Era pra mim ter contado, né? Sobre o começo de vida mesmo, que é difícil pras meninas, entendeu? E você não ter apoio de ninguém. Eu tive muito apoio. Não tive apoio da minha família porque a minha família estava longe. Mas eu tive apoio de outras pessoas, gente, que é a mesma coisa, né? Porque muitas vezes a tua família não pode te ajudar. Quando a tua família não pode ajudar, tem outras pessoas para ajudar. Então, é o que eu falo sobre a importância da ajuda, né? Porque eu já fui muito ajudada, então eu sei aí o que faz diferença. Mas infelizmente tem pessoas maldosas, pessoas ruins, que muitas vezes elas estão passando por um problema, elas não conseguem resolver a situação delas, não tem ninguém para ajudar elas, e aí elas acham que os outros não têm que receber ajuda, que os outros não têm que receber o apoio de outras pessoas. É triste esse tipo de gente. E esse tipo de gente cada vez fica pior, gente, cada vez fica pior. Você entendeu? De uma forma ou de outra, né, minha gente? De uma forma ou de outra. Eu sei que eu quero agradecer todo mundo, já tá quase terminando o vídeo aqui. Quero agradecer as pessoas que me incentivaram a voltar a estudar, que me apoiou nesse longo da minha vida, nas dificuldades, na alegria, sabe? Né? Porque muitas vezes a gente, né, gente, uma conversa, uma mensagem que você manda pra pessoa, um conforto que você dá ali na situação, porque tem situação que a gente pode ajudar, não, gente. Tem situações que é só Deus e a pessoa, né? Quando é financeiro, quando você pode doar uma coisa pra pessoa, tudo bem. Agora, quando é espiritual, aí é você e Deus. Infelizmente, a gente não pode estar ajudando a pessoa. Óbvio, pode estar pedindo a Deus intercessão pela pessoa, sim. Ajuda sim, porque muitas pessoas oraram por mim, eu já orei por outras pessoas, já rezei, da forma que você entender aí. Porque a gente tem que abrir a mente, a gente tem que começar a deixar de ser fanático, que misturar muito as coisas. Tem gente que mistura muito, então você tem que saber separar, né, o espiritual aqui da terra, né? Porque uma coisa é financeira, outra coisa é espiritual. Tu tem que estar bem por dentro, tu tem que estar renovada por dentro pra tu estar, né, gente? Porque tem gente que tem carro, tem casa, tem AP, tem isso, tem aquilo, tem, como é que se diz? Closet, mas não é bem, não é feliz. Tem algo por dentro, tem um vazio por dentro que atrapalha a vida da pessoa e a pessoa que atrapalha a vida do outro. Então, é isso. Deixa o joinha de vocês, se inscreva aí no nosso cantinho para aquele que cada vez mais está terminando. E é isso. Um bom dia, uma boa sexta-feira para todos.
E amanhã é minha folga,